Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula vamos estudar um novo tipo de movimento, o movimento oscilatório. Vamos entender como esse tipo de movimento aparece na natureza e vamos aprender a descrevê-lo do ponto de vista matemático. As oscilações são comuns a uma grande classe de experimentos do dia a dia, desde sistemas massa-mola até pêndulos que são utilizados para a contagem do tempo em relógios antigos. No entanto, o movimento oscilatório ele pode ser encontrado em sistemas mais complexos, como por exemplo a oscilação da carga elétrica em circuitos elétricos e a oscilação ou a vibração de moléculas em sólidos. Bom, sistemas oscilantes são sempre caracterizados por dois pontos em comum. Sistemas oscilantes têm sempre uma posição de equilíbrio bem definida e há sempre a presença de uma força restauradora. Então, esse tipo de movimento é caracterizado, em geral, pela presença do equilíbrio estável, ou seja, é um equilíbrio garantido por uma força restauradora. Quando o objeto tende a se afastar dessa posição de equilíbrio, passa a atuar uma força sobre o objeto, fazendo com que ele retorne até a posição de equilíbrio. Essa força tende a mudar de direção conforme o afastamento da posição de equilíbrio e ela pode ser, o papel da força restauradora pode ser desempenhado por uma grande classe de forças. O sistema mais simples que nós podemos estudar envolvendo oscilações é o que nós chamamos de oscilador harmônico simples. Esse tipo de oscilador, esse tipo de sistema oscilante é composto por um objeto de massa m, em geral um bloco, modelado por um bloco, conectado a uma determinada mola com constante elástica K. E esse objeto, quando a mola está relaxada, ele está exatamente na sua posição de equilíbrio. Quando afastamos para a direita ou para a esquerda, comprimindo ou esticando a mola produz sobre o objeto uma força restauradora, produzida por uma força elástica que tende a aproximar o objeto da sua posição de equilíbrio novamente. Nós aprendemos já a tratar a força elástica produzida por uma mola através da lei de Hooke. Essa força é descrita pela equação F igual a menos K vezes X, onde X representa aqui no nosso caso o deslocamento do objeto a partir da sua posição de equilíbrio. F é a força desenvolvida pela mola e K é o que a gente chama de constante elástica da mola. De certa forma, essa constante representa a dureza da mola. Quanto maior for o K, mais dura, maior é a força que eu preciso fazer para comprimir ou alongar a mola. De maneira geral, você pode observar que a força dada pela lei de Hooke, ela expressa uma relação linear entre força e deslocamento, entre força e compressão, ou o fato de você esticar a mola. E tem também, pode-se observar aqui, um sinal negativo. Esse sinal negativo, ele justamente está aqui na equação para dizer que a força ela é do tipo restauradora. Porque se eu faço um deslocamento para a direita, como é o caso dessa primeira figura, a força necessariamente atua para a esquerda. Da mesma forma, se o deslocamento é dado para a esquerda, a força atua para a direita, sempre tentando reposicionar o objeto em sua posição de equilíbrio. Então esse aqui é o gráfico da força pelo deslocamento, veja que é uma reta decrescente, e esse gráfico é tomado dentro do que a gente chama de regime elástico. É claro que se uma mola real for esticada além desse regime elástico, uma posição muito grande, um deslocamento muito grande, você vai romper e a mola não volta a recuperar a sua posição inicial. Nesse tipo de exemplo, nessas aulas, vamos sempre tratar as oscilações do sistema harmônico simples, do oscilador harmônico simples, dado dentro do regime elástico. Tá? Então eu vou expressar aqui novamente a constante elástica, né? Ela é descrita pela letra K, e ela é frequentemente dada em Newton por metro. Essa é a unidade no sistema internacional. Pode ser por Newton por centímetro também, dependendo da dureza da mola, ok? Então não esqueçam que quanto mais dura for a mola, maior será a constante elástica dela, né? Então se eu fizer para fazer uma compressão muito grande na mola,
eu preciso executar uma força grande, se a constante elástica for grande também. Passando adiante, nós podemos descrever a equação de movimento do oscilador harmônico simples, porque veja o que vai acontecer. Ao deslocar o objeto de sua posição de equilíbrio e liberá-lo para o movimento, passa a atuar uma força que determina que o objeto deve retornar à sua posição de origem, posição de equilíbrio. Ao chegar na posição de equilíbrio, a força passa a ser nula, pela lei de Hooke, e o objeto, como tem uma determinada velocidade, por inércia começa a comprimir a mola até com que a força se torne tão grande para deter completamente o movimento. E aí o objeto passa a oscilar da esquerda para a direita. Como é um sistema sem atrito no oscilador harmônico simples, esse sistema passa a oscilar para sempre. Então, para determinar qual é a equação de movimento, ou seja, a equação que vai descrever o movimento do bloco ao longo do tempo, eu posso aplicar aqui a segunda lei de Newton, imaginando que eu tenho sobre esse bloco uma única força atuando, que é a força elástica, a força produzida pela própria mola, ok? Então essa é a força que atua sobre o bloco, e eu tenho que basicamente escrever que o somatório das forças, numa determinada direção, é igual a massa vezes a aceleração. Mas veja, existem outras forças atuando sobre o bloco. A normal, por exemplo, que atua aqui para cima, e a força-peso, que atua aqui para baixo, mas essas forças não produzem movimento, então eu não vou fazer o somatório das forças no eixo vertical. Eu vou novamente considerar o somatório das forças ao longo do eixo x. É esse que me interessa. Isso será igual a massa vezes a aceleração do objeto. Isso é o que determina a segunda lei de Newton, e agora eu posso escrever a força que atua sobre o objeto. Então veja que ela é a força elástica, eu já vou colocar aqui, menos K vezes x, que é a força elástica, é igual a massa vezes a aceleração. Então é a massa vezes a aceleração. Agora lembre-se que a aceleração de um determinado objeto é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo ou pela derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então eu vou escrever aqui derivada segunda da posição ou do deslocamento em relação ao tempo. Só vou escrever mais bonitinho aqui, dt. Então essa é a equação que nós temos. Eu só vou reescrevê-la para que ela fique de uma maneira mais interessante para os nossos cálculos, né? Eu vou passar aqui o termo que tem a derivada para o lado esquerdo. Então eu vou ficar com derivada segunda de x em relação ao tempo. Faltam um 2 aqui. E vou passar a massa para o outro lado dividindo. Então eu tenho menos K sobre m igual a x. Essa, portanto, é a equação de movimento do bloco do sistema harmônico simples. Ela é que é responsável por dizer como vai ser a posição para cada instante de tempo. Essa equação é muito importante e ela vai ser aplicada também a outros sistemas que não o oscilador harmônico simples. Uma forma semelhante dessa equação, é o que eu quero dizer. Ok, essa equação, se você reparar, é uma que a gente chama de equação diferencial, porque ela envolve aqui o cálculo de uma derivada. E veja que não há uma forma tão direta como nós estamos acostumados de isolar a variável x em relação ao tempo. Resolver essa equação é encontrar uma função x que diga qual é a posição em função do tempo. Para resolver essa equação, eu tenho que resolver essa equação diferencial. Bom, antes de mostrar qual é a solução, eu queria chamar a atenção aqui para esse tipo de equação. É o que nós chamamos de equação diferencial ordinária. É uma equação diferencial ordinária porque só envolve uma única variável, a variável x, ou melhor, a função x em função do tempo. A derivada é sempre tomada em função do tempo, então por isso ela é uma equação diferencial ordinária. Ela é também uma equação de segunda ordem, porque ela tem uma derivada segunda, tá? E uma grande classe de problemas na física, para não dizer que todos os problemas na física, são expressos através de equações diferenciais. E a nossa capacidade de entender esse tipo de problema está intimamente conectado à nossa habilidade de resolver esse tipo de equação. Muitas vezes, essas equações são complicadas de ser resolvidas. E existem uma grande
quantidade de aparatos matemáticos, de técnicas, de ferramentas matemáticas que auxiliam a resolução desse tipo de problema. Nós não vamos desenvolver aqui nenhuma técnica em específico, eu vou me ater a propor um tipo de solução para essa equação e mais adiante eu vou mostrar que essa solução satisfaz a equação de movimento. Então, ao invés de resolver a equação diferencial, eu vou propor um tipo de solução e eu vou mostrar que essa solução satisfaz a equação diferencial. Para propor essa solução, eu vou verificar duas coisas. Primeiro, que se você observar o tipo de movimento desenvolvido por esse objeto, deve ser um movimento oscilatório, porque a posição deve oscilar em torno da posição de equilíbrio, desenvolvendo aqui valores positivos e negativos. Então, ora, o bloco está à direita da posição de equilíbrio e ora estará à esquerda da posição de equilíbrio. Então isso já permite com que eu entenda quais os tipos de função satisfazem essa equação diferencial. E outra ferramenta aqui que eu vou outra pista que eu vou utilizar para determinar qual é a solução dessa equação diferencial é observar o seguinte: esse tipo de equação diferencial, veja, essa equação está me dizendo alguma coisa, vamos tentar interpretar o que ela está dizendo. Que se eu tomar a derivada segunda de uma função x, tomando a derivada segunda de uma função x em relação ao tempo, eu obtenho a própria função x multiplicada por uma constante. Repetindo, tomando a derivada segunda de uma determinada função x, eu obtenho a própria função x multiplicada por uma constante. K sobre m será sempre uma constante positiva, porque a dureza da mola é uma constante positiva e a massa também é sempre uma quantidade positiva. Então, quando eu tenho esse sinal negativo aqui, eu vou ter que a derivada segunda será sempre proporcional a uma quantidade, a função x, a própria função x, multiplicado por uma constante que no total é negativa. Existem algumas funções que têm essa propriedade. Especificamente, a função que vai ser responsável por resolver esse tipo de solução, ela é dada por uma função trigonométrica, porque você já deve ter lembrado que derivando duas vezes uma função trigonométrica, função seno ou função cosseno, você recupera o próprio valor da função. Então, de modo geral, a função solução para essa equação diferencial será uma função do tipo trigonométrica. Então vejamos, a minha proposição é que x de t seja igual a uma função trigonométrica. Essa função pode variar de acordo com uma quantidade de parâmetros, tá? Então vou parametrizar aqui para um valor a, e eu vou escolher para a resolução desse problema uma função cosseno de ômega t mais φ. Essa é, portanto, uma solução da equação diferencial que eu tenho apresentada ali. Então eu tenho três constantes dentro dessa solução. Vamos ver quais são: a, ômega e φ. A vai representar a amplitude de oscilação. Vou anotar aqui. A representa a amplitude. O argumento da função cosseno vai representar o que nós chamamos de fase. A fase é muito útil para quando eu for comparar dois tipos de osciladores, tá? E ainda nós temos dois outros parâmetros. Todos os parâmetros, a, ômega e φ, são constantes. A única função variável aqui é x, que depende da variável independente t, que é o tempo, tá? Então t é o tempo, x é o deslocamento do bloco. Então vejamos, no caso ômega corresponde a uma quantidade que nós chamamos de frequência
frequência angular. E φ é o que nós chamamos de constante de fase. Constante de fase. Ok? Então são basicamente 3 parâmetros, tá? Eu tenho 3 parâmetros para ajustar a solução. Mas você já deve perceber que esse tipo de função descreve uma função oscilante, porque a função cosseno ela fica oscilando entre os valores 0, menos 1 e 1, e quando independente da fase, né? Independente do ômega e do φ, e o valor A aqui vai dar uma espécie de escala, tá? Eu já vou mostrar mais adiante que essa função x ela é solução da equação diferencial que nós apresentamos aqui, tá? Eu ainda tenho que demonstrar isso para validar que essa função é uma solução. Por enquanto eu vou pedir que você acredite que essa função é solução da equação diferencial e nós vamos explorar um pouco mais as propriedades dessa função e a seguir eu vou fazer a demonstração de que essa função x satisfaz essa equação diferencial. Ou seja, ela resolve a equação diferencial. Bom, então indo mais adiante, nós temos aqui a função solução, né, que é A cosseno de ômega t mais φ. E aqui nós temos um gráfico onde nós podemos compreender esses parâmetros, A, ômega e φ. Então vejamos, o valor de A é o que nós chamamos de amplitude de movimento, ele representa o máximo valor que a função x vai ter ao longo do tempo. Representa o máximo deslocamento da mola ao longo do movimento. Vai representar a posição mais distante que o objeto vai conseguir oscilar em função do tempo. Repara que esse objeto aqui, ele vai ficar oscilando para a esquerda e para a direita. Existe um ponto máximo onde ele consegue chegar, que é igual para os dois lados, né? Para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. E essa posição, a máxima posição, nós chamamos de amplitude de movimento. Então, se eu fizer um gráfico de x em função do tempo, eu vou observar que eu vou ter uma função oscilante e que o máximo valor do x é o que a gente chama de amplitude, tá? Então, os valores de deslocamento do bloco, a partir da posição de equilíbrio, eles oscilam entre o valor A e menos A e menos A. Isso é fácil de ver porque a função cosseno vai sempre oscilar entre valores menos 1 e 1, essa é uma propriedade da função cosseno, e se eu multiplico isso por A, eu posso ver que o x vai variar de A a menos A. A constante de fase, que é um termo que aparece aqui dentro do argumento, dentro da fase da função x, ele representa a posição inicial, ele está relacionado à posição inicial onde a função cosseno começa, né? Então veja, se eu tiver uma constante de fase positiva, significa que a onda cosseno, né, a função cosseno, ela já iniciou um pouquinho antes. Esse valor antes, essa distância aqui, essa quantidade de tempo aqui nessa escala de tempo, ela corresponde justamente a φ sobre ômega, tá? Então, quanto maior for esse φ, maior for a constante de fase, mais atrasada vai estar a função cosseno, tá? Ela vai começar mais aqui na parte de trás, tá? E se o φ for negativo, a função cosseno começa mais à frente, tá bem? Eu tenho que falar também sobre período e frequência, tá? A frequência angular de oscilação, eu já vou mostrar ao que ela está ligada, né? Mas repare bem que a função cosseno, ela é uma função periódica a cada 2π. A solução da equação diferencial do oscilador harmônico, ela é uma função periódica, ela se repete a cada determinado instante de tempo. E para descobrir quanto vale esse instante de tempo, eu preciso entender o que é o período, tá? Nós sabemos, né, eu vou tomar aqui um caso particular onde φ, que é a constante de fase, é zero,
só para facilitar o cálculo, mas esse φ pode ser um valor qualquer, não interfere isso nos cálculos, tá? Então eu sei que a cada ômega-t, vou fazer aqui de preto para ficar mais fácil de entender, a cada ômega-t mais 2π, eu tenho exatamente a onda começando novamente, a onda da função cosseno, né? E isso eu chamo de período, então isso vai acontecer a cada ômega-t mais um período. Ficou meio estranho aqui, vou refazer. Ômega-t mais um período. O período nós marcamos por T maiúsculo, e ele significa o tempo necessário para eu realizar uma oscilação completa, tá? Olhando para o gráfico, eu posso ver aqui, ó, que nesse ponto, onde está marcado aqui o início do período, ele vai se repetir novamente quando ele chegar no outro lado aqui, nesse ponto. Então esse tempo necessário é o tempo necessário para uma oscilação. Já vou mostrar como eu calculo isso, tá? Voltando aqui para o meu exemplo, né? Então, imaginando que o objeto está partindo dessa posição, ele vai retornar à posição de equilíbrio, vai comprimir a mola uma amplitude, vai retornar à posição de equilíbrio e vai retornar à posição onde estava. Esse é o tempo necessário para uma oscilação completa, é o que nós chamamos de período, tá? Então eu posso calcular aqui o período, vou ficar, se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ficar com ômega-t mais 2π igual a ômega-t mais ômega vezes o período, que nós marcamos por T maiúsculo. Posso fazer simplificações aqui, ômega-t é diferente de zero, posso subtrair, e eu vou ficar com, voltando para preta, cor preta, ômega vezes o período igual a 2π. Ou seja, o período de oscilação será igual a 2π sobre ômega. Essa equação é extremamente importante e ela fornece para a gente a relação entre o período e a frequência angular. De certa forma, a frequência angular expressa uma espécie de velocidade de oscilação, ou melhor, a frequência de oscilação. Quanto maior for a frequência angular, mais rapidamente está acontecendo o movimento. E quanto menor for a frequência angular, mais lento é a oscilação, ou seja, precisa de um tempo maior para caracterizar um período, tá? Nós também trabalhamos, o período é sempre dado em segundos, ou no sistema internacional, né? Ele é sempre dado em segundos, mas ele é um tempo, tá? Então, um período significa o tempo necessário para uma oscilação completa. Você não pode esquecer disso. E é comum que a gente trabalhe também com uma quantidade que nós chamamos de frequência. Não a frequência angular, que é o ômega, mas a frequência. A frequência, representada pela letra F, ela é numericamente igual a 1 sobre o tempo, tá? E ela é dada no sistema internacional por 1 sobre segundo, e isso equivale a 1 Hz. Então nós chamamos Hertz, você já deve ter ouvido falar essa palavra, né? Por exemplo, você sintoniza a sua rádio FM na faixa dos megahertz. Hertz significa a quantidade de oscilações que você tem em um tempo igual a 1 segundo, tá? Então, se a frequência for 600 Hz, por exemplo, significa que a cada segundo a oscilação ocorre 600 vezes. Então, frequência e período são quantidades inversas. Quanto maior a frequência, menor será o período, e vice-versa. E nós medimos frequência em Hertz, ou 1 sobre segundo, e período nós medimos em tempo. Então não pode esquecer dessas quantidades. Período significa o tempo necessário para uma oscilação completa. Frequência significa a quantidade de oscilações que ocorrem no intervalo de 1 segundo. Ok? Então tá, temos o período e a frequência, podemos ir adiante e estudar um pouquinho sobre a velocidade e a aceleração. E agora eu vou poder também, mais adiante, mostrar que a solução apresentada aqui, ela é a solução da equação diferencial. Veja que eu ainda não fiz essa demonstração, mas eu vou fazer a seguir. Bom, eu tenho então uma função matemática cosseno de ômega t mais φ vezes a, mostrada aqui no gráfico, né? E agora eu posso calcular como seria a velocidade e como seria a aceleração.
Veja que x representa a posição do bloco em relação ao tempo. Então, para determinar qual será a velocidade, eu preciso calcular a derivada dessa função. Então, vamos calcular quanto vale dx dt. Repare que o tempo aparece aqui dentro do argumento da função cosseno, então eu tenho que aplicar aqui o que nós chamamos de regra da cadeia, tá? Então eu tenho que calcular a derivada da função cosseno, e multiplicar pela derivada do argumento da função. Então vamos lá, o a é uma constante, então ele sai para fora da derivada, e eu lembro que a derivada da função cosseno é menos seno, então vai ficar a seno de ômega t mais φ, que é a constante de fase. A derivada da posição em relação ao tempo, é igual à velocidade, já vou falar sobre isso. Mas eu esqueci aqui de multiplicar pela derivada do argumento, né? Então, quando eu multiplicar aqui a derivada do argumento da função cosseno, que é o que está aqui dentro do parênteses, eu vou ficar somente com ômega, que é o que multiplica o tempo. Então, eu fico com ômega. Logo, nós temos que a velocidade também será uma função do tempo, também será uma função trigonométrica, ou seja, uma função oscilante, e ela será igual a menos ômega, passei o ômega para frente, a seno de ômega t mais a constante de fase φ. Essa é a equação que descreve a velocidade de oscilação do bloco. Destacar aqui, essa equação é importante também. Ok? Então, se a posição é dada por uma função cosseno, a velocidade será dada por uma função seno. Isso significa que há uma diferença de fase de 90 graus entre a posição e a velocidade. Eu posso olhar isso no gráfico, né? Lembre-se que cosseno e seno é a mesma função, só que com uma diferença de fase de 90 graus, né? Ela tem o mesmo comportamento. Então isso significa o quê? Que quando a posição for máxima, a velocidade será zero. E quando a velocidade for zero, a posição será máxima. Então vejamos, ó, aqui no gráfico, eu tenho justamente esse ponto onde o bloco está à direita da posição de equilíbrio, na sua posição mais distante. Nesse ponto, olhando aqui para a continuidade do gráfico, ó, eu percebo que a velocidade é zero. Posição máxima, velocidade zero. Quando a posição for zero, a velocidade será máxima, e aí ela pode ser negativa ou positiva. Vamos ver 2 instantes. Aqui, ó, o objeto está exatamente na posição de equilíbrio, o bloquinho está na posição de equilíbrio. Mas ele tem velocidade máxima negativa. Significa que ele está retornando para a posição de equilíbrio a partir da direita. Velocidade negativa. Então, recapitulando, nessa posição aqui, o objeto ainda está sobre a posição de equilíbrio, mas a velocidade será máxima, só que agora positiva. E isso se repete, tá? Sempre que a posição for zero, a velocidade será máxima. Sempre que a velocidade for máxima, a posição sempre que a velocidade for zero, a posição será máxima, tá? Isso faz todo o sentido com um tipo de movimento, né? Veja que no tipo de oscilação, ele vai estar com velocidade zero justamente nas extremidades, que é onde ele para momentaneamente, troca a direção do sentido, e ele tem máxima velocidade quando ele está sobre a posição de equilíbrio. Voltando então, eu tenho a velocidade. Agora repare que a amplitude de velocidade ela é um pouco diferente, né, da amplitude de movimento. Isso porque a amplitude de velocidade, que representa a velocidade máxima atingida pelo bloquinho, será dada pelo termo que multiplica a função seno. Se você olhar aqui na equação, ó, o que está multiplicando a função seno é justamente esse fator a vezes ômega. Então a velocidade máxima, eu vou colocar em módulo, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, ela será sempre igual a ômega
vezes A. Essa é a velocidade máxima de oscilação. E onde acontece a velocidade máxima de oscilação? Sempre na posição de equilíbrio. Ok? Então pode ver aqui que a amplitude, até no gráfico tá bem claro isso, né? Será, a amplitude de velocidade será ômega vezes A. Voltamos agora, então, ao cálculo da aceleração. Lembre-se que para eu determinar a aceleração, eu preciso derivar a velocidade. Então, se eu calcular aqui a derivada da velocidade em relação ao tempo, eu vou ter justamente a aceleração. Então, vamos calcular quanto vale a derivada. O termo menos A vezes ômega permanece, ômega vezes A. A derivada da função seno é cosseno. Não altero nada dentro do argumento da função. E multiplico por ômega, que é a derivada do argumento da função cosseno, da função seno. Ou seja, a aceleração em função do tempo será igual a menos a... Opa, vou trocar a ordem aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, a cosseno de ômega t mais φ. Essa é a aceleração em função do tempo. Ok? Então, repare que a função aceleração, ela é uma função cosseno também. Só que ela tem um sinal trocado, ela tem um sinal de menos. E esse gráfico, então, o gráfico da aceleração e da posição, eles são espelhados, né? Então, quando a posição for máxima, a aceleração será máxima também, só que negativa. Vejamos, nessa posição a aceleração é máxima, a velocidade é zero e a aceleração tem valor máximo, só que negativo. Quando que a aceleração será zero? A aceleração será zero quando a força for zero, ou seja, na posição de equilíbrio. Então veja, na posição de equilíbrio, x igual a zero, velocidade igual a máxima, negativa, e a aceleração igual a zero também. Quando que a força será máxima? Quando o objeto tiver a máxima distensão de mola, quando a mola estiver distendida do seu maior valor possível. Então será justamente quando x for maior, positivo ou negativo. Ok? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho a distensão negativa máxima, significa que o objeto está à esquerda da posição de equilíbrio, eu tenho a aceleração para a direita no maior valor possível. Eu posso tirar também o valor da aceleração máxima. Veja aqui que a aceleração máxima é a constante que multiplica a função cosseno. Se você olhar para a equação, você já vai descobrir que a aceleração máxima é menos ômega quadrado vezes a amplitude. Ok? Então essa é a aceleração máxima da função cosseno. Simplesmente calculando as derivadas eu consigo obter então o gráfico, tá? Mas você tem que perceber algumas questões físicas aí, onde o bloco vai ter máxima velocidade, onde vai ter máxima aceleração, onde ele vai estar com velocidade igual a zero e onde ele vai estar com aceleração igual a zero. Você precisa associar esses gráficos e essas equações à física do problema, ao sistema oscilante, ao sistema oscilador harmônico oscilando. Ok, então agora eu vou demonstrar que a função escolhida satisfaz a equação diferencial de movimento e vou obter uma fórmula de calcular qual é a frequência angular, porque se você reparar, nós investigamos aqui pelo gráfico como obter o período, como obter a aceleração angular, mas nós não obtemos de forma direta, a partir do sistema físico, a frequência angular, tá? Que vai determinar uma espécie de velocidade, a rapidez de oscilação, né? Pode observar aqui que a velocidade de oscilação ela está relacionada, ela é diretamente proporcional não porque tem a função seno, né? Mas ela será maior quanto maior for
a frequência angular. A média depende sim da frequência angular. Então vamos lá, temos aqui a aceleração angular e eu vou escrever a equação da aceleração que eu escrevi aqui no slide anterior. É menos ômega quadrado a cosseno. Então a aceleração em função do tempo será menos ômega quadrado a cosseno de ômega t mais φ. Essa é a aceleração em função do tempo. Agora o que eu vou fazer? Repare o seguinte, que a aceleração ela é expressa pela derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, a aceleração eu posso escrever como derivada segunda da posição em relação ao tempo. E repara o seguinte, o termo que está aqui, ó, A vezes cosseno de ômega t mais φ, ele é simplesmente igual à solução da equação diferencial que nós propomos, né? Nós propusemos lá no início. Olha só, vou voltar aqui um slide, ó. A cosseno de ômega t mais φ é simplesmente o valor de x. Então eu vou substituir aqui na equação, eu vou ficar com menos ômega quadrado vezes x. Isso, de certa forma, relaciona as duas equações, né? Faltou um 2 aqui. Por quê? Na equação da aceleração eu tenho derivada segunda em relação ao tempo igual a menos ômega quadrado vezes x. Ou seja, ômega é uma constante. Na equação diferencial de movimento eu tenho derivada segunda de t em relação a x igual a menos k sobre m vezes x. K sobre m também é uma constante. De fato, isso mostra que as duas equações têm o mesmo formato. Ou seja, a propor a solução da equação diferencial como A cosseno de ômega t mais φ, uma função cosseno, uma função trigonométrica, satisfaz a equação diferencial de movimento. Porque se eu derivar duas vezes a função do cosseno, eu obtenho a própria função cosseno multiplicada por uma constante. E essa constante é justamente a função, um parâmetro que aparece dentro do argumento da função. Mas ainda, comparando essas duas equações, nós temos uma maneira de determinar a frequência natural de movimento, que é o que nós chamamos de ômega. Veja que para o oscilador harmônico simples, isso só vale para o oscilador harmônico simples, ômega quadrado ele é igual a K sobre M. Por quê? Porque essa constante aqui, o ômega, ela tem que ser numericamente igual a essa equação, igual a esse parâmetro, essa constante, para que as duas equações sejam iguais, né? E elas são de fato. Ou seja, o ômega quadrado para o oscilador harmônico simples é igual, o ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M. Ok? Agora lembra que eu havia dito que a frequência angular representa, de certa forma, a velocidade, porque ela vai representar a quantidade de oscilações que o objeto desenvolve no tempo? Então veja, se eu tiver um objeto muito pesado, com uma massa muito grande, o que vai acontecer com a frequência angular? Se m for grande, a frequência angular será pequena. Isso significa que ele vai oscilar mais lentamente, ele vai precisar de um tempo maior para completar uma única oscilação. E veja também que se a constante elástica da mola, ou seja, se a mola for mais dura, se a constante elástica for grande, o K for duro, ou seja, a mola é difícil de comprimir, eu tenho uma situação onde a frequência angular é grande, ela é mais rápida, né? Então o objeto vai se deslocar mais rapidamente se a mola for mais dura. Eu também posso voltar na equação para obter o período, né? Também é mais fácil de analisar, e aí a gente pode discutir um pouquinho mais da física do problema. Então lembre-se que o período vai ser 2π sobre ômega. Quando eu dividir isso aqui, eu vou inverter o sinal vou inverter os termos da fração, eu vou ficar com m sobre k. Essa é a equação do período para o oscilador harmônico simples, tá? Só vale para o oscilador harmônico simples. Então o que ele está dizendo? Que o tempo necessário para uma oscilação completa depende apenas de dois parâmetros, da massa do objeto
e da dureza da mola, da constante elástica da mola. Não depende, por exemplo, da distância com que o objeto foi deslocado, né? Então, se eu esticar bastante a mola, claro que mantendo ainda o regime elástico, e soltar, ela vai desenvolver o mesmo tempo se eu puxar uma distância bem menor e soltar. Não depende dessa quantidade, não depende da distância que eu estiquei a mola, depende só da massa e da constante elástica da mola. Esse resultado não é nem um pouco intuitivo, mas ele é verdadeiro no sentido que ele foi obtido a partir da exata solução da equação diferencial. Tá? Depende de uma propriedade inercial, que é a massa, e depende de uma propriedade elástica, que é a constante elástica. Tá? Depende só desses dois fatores. Ok? Então, isso prova que a aceleração, que a posição dada em função da função cosseno satisfaz a equação diferencial, e nós temos agora uma forma direta, vou marcar com um quadradinho aqui para destacar essa equação também, porque ela é bem importante, porque só de olhar para o sistema, sem começar o movimento, eu já sei qual é a frequência angular que ele vai oscilar. Eu já sei qual vai ser o período antes de ele começar a oscilar. Ou seja, independente da posição que ele for esticado, com uma amplitude longa, grande ou pequena, ele vai oscilar com a mesma frequência angular. Essa frequência, como a gente vai ver nas próximas aulas, é chamada de frequência natural de oscilação. Tá? É a frequência natural de oscilação. É a frequência com que o sistema prefere oscilar, a frequência com que ele vai oscilar de forma natural, tá? sem ser oscilações forçadas, como veremos também a seguir. Indo mais adiante, né, nós temos que desenvolver aqui um método de aplicar as condições iniciais. Porque nós temos que sempre examinar quais são as condições iniciais para que nós possamos obter qual é o valor real dos parâmetros, especialmente A e φ, visto que ômega é dado sempre pelo mesmo valor, que depende da constante elástica da mola e da massa do objeto. Mas a amplitude de movimento, A, e a constante de fase, essas sim dependem exclusivamente das condições iniciais. E o que são as condições iniciais? São as condições estabelecidas no início do movimento, em geral, a posição e a velocidade do objeto. Tá? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, até está errado aqui, vou arrumar, a posição no tempo igual a zero, eu vou chamar de x0. Esse x0 aqui representa a posição inicial. Ou seja, quando eu começo a contar o tempo, onde está o objeto? E a velocidade, a velocidade inicial, eu represento por V0, tá? Então essas são as duas condições iniciais que eu tenho que analisar o sistema. Então o que eu faço? Eu imagino que a solução é dada por essa função aqui, a função cosseno, e a velocidade dada pela função da velocidade que está aqui, que é uma função seno, e aplico as condições iniciais para obter o valor dos parâmetros A e ômega, né? Se eu não conseguir tirar isso do gráfico, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar aqui a posição inicial. Ó. Então, o que diz a posição inicial do meu problema? Diz qual é a posição do bloquinho no instante inicial. Então, qual é o x que ele está na posição inicial. Né? Nesse caso aqui é bem particular ainda. Então vamos ver, eu escrevo x de 0, que é x0, igual, agora eu substituo o tempo nessa equação aqui da posição por zero. Então eu vou teremos a cosseno de φ, porque ômega-t vira zero. Essa é uma forma de obter uma das constantes. E a segunda constante é dizer que a velocidade inicial será v0. Então eu faço o mesmo raciocínio, substituo o tempo agora por zero na equação da velocidade. Então eu vou ter menos ômega vezes A seno de φ. Então é um sistema de duas equações, né, e dois parâmetros desconhecidos, A e φ. Ômega eu sempre vou obter pela constante elástica da mola e pela massa do objeto, mas A e φ eu preciso analisar o movimento. E assim eu consigo descobrir quanto vale A e φ para qualquer tipo de condição inicial, tá? Esse caso aqui ele é genérico, tá? E ele serve para qualquer tipo de condição inicial, tá? Frequentemente nós trabalhamos com um tipo de solução do problema, que é quando o bloco parte do repouso. E aí a solução fica um pouco mais simplificada, tá? Se o bloco parte do repouso, a sua velocidade inicial será zero.
Então, se o bloco partir do repouso, essa velocidade inicial será zero. Vou escrever aqui, para o caso especial, onde V0 é igual a zero, então V0 será zero, eu aplico a condição de contorno, a condição inicial. Então será menos ômega A seno de φ. Ou seja, toda essa quantidade aqui tem que ser zero, tá? Ela tem que ser zero porque é o que diz a velocidade inicial, tem que ser zero. Apliquei simplesmente a equação da velocidade. Então veja, para que isso seja zero, eu tenho duas possibilidades. Ou A é zero, ou φ é zero. Só que se A for zero, a amplitude de movimento será sempre nula. Então esse não é um resultado possível fisicamente, porque daí seria como se não houvesse oscilações, tá? Então nesse caso, para obter solução diferente da solução trivial, eu tenho que dizer que φ será zero. Porque o seno de zero é zero, isso zero é a equação. E aí eu aplico a segunda equação, né? A segunda posição, a segunda condição inicial. Então, eu tenho que x0 é igual a... eu substituo agora pela A cosseno, pela primeira condição inicial, né, da posição. Cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1, então eu tenho que x0 será igual a A. Esse caso só vale para a situação onde o objeto é abandonado a partir do repouso, tá? Se ele tiver uma determinada velocidade, aí essas condições vão mudar e você vai ter que aplicar novamente, tá? Mas veja como isso faz sentido. Se o objeto é abandonado do repouso de uma determinada posição quando ele começa a oscilar, essa posição onde ele foi abandonado será também a amplitude, porque não tem como o objeto ele ir além dessa posição onde ele é liberado, né? Até por questões de conservação da energia, como nós veremos quando discutimos a energia do oscilador harmônico simples. Ele será sempre a posição máxima de distensão e compressão da mola. Então, se ele é liberado do repouso dessa posição, ele executa o movimento oscilatório e retorna exatamente na mesma posição, sem nunca perder um ponto, sem nunca passar nem alcançar uma distância menor da oscilação. Tá bem? Bom, então vamos ver agora como calculamos, fazer alguns exemplos para deixar um pouco mais claro as equações. Bom, então eu vou resolver aqui dois problemas que ilustram bem como trabalhar com as equações do oscilador harmônico simples. Vamos lá. O primeiro problema diz o seguinte: o deslocamento de um oscilador harmônico simples é descrito pela equação x de t igual a 4 cosseno de πt mais π sobre 4. Na equação, todos os parâmetros são expressos no Sistema Internacional de Unidades. Letra A determine a amplitude, a frequência e o período de oscilação. Bom, então isso é muito simples, tá? Se você escrever a equação geral do oscilador harmônico, você já vai conseguir enxergar qual é cada uma das quantidades que está sendo solicitada. Então vejamos. A equação diz que x de t é igual, você não pode esquecer dessa equação, a cosseno de ômega t mais φ. A cosseno de ômega t mais φ. Então vejamos, né? A vai ser sempre a amplitude. Então compara as duas equações. Ó. A equação original do oscilador, a equação do problema do oscilador, diz que isso vale 4 em um sistema internacional de unidades. Então a amplitude será 4 metros. A unidade eu sei, porque o problema nos informa que está no Sistema Internacional de Unidades. A frequência e o período de oscilação. Então vamos lá. A frequência eu obtenho através da frequência angular,
que ela é o termo que multiplica o tempo, tá? O termo que multiplica o tempo será sempre a frequência angular. Então vejamos. Deixa eu me ajeitar aqui. Então vejamos. A frequência será π. Perdão. A frequência será π radianos por segundo, ok? Ou 3,14 radianos por segundo. Pede também o período de oscilação. Então vamos ver quanto tempo demora para dar uma volta completa esse oscilador. O período é 2π sobre a frequência angular. Então será 2π sobre π. Corto o número irracional π. Eu tenho um período de 2 segundos, tá? Então o período vale 2 segundos. O problema não pede, mas eu vou colocar aqui, ó, a constante de fase vale π sobre 4. Lembra que a constante de fase representa para a gente se a função cosseno está adiantada ou está atrasada. E a frequência, né? Quantas oscilações são completadas em 1 segundo? É 1 sobre 2, que é igual a 0,5 segundos. Ou seja, a cada segundo ele dá meia oscilação, né? Então ele vai até o outro lado em meio segundo e demora mais meio segundo para... Em 1 segundo ele vai até o outro lado e ele demora mais 1 segundo para voltar. O período é 2, a frequência será 0,5 segundos, tá? Lembre-se sempre que a frequência angular deve ser expressa em rádio por segundo, tá? Não pode ser uma unidade diferente dessa. Bom, encontrar a equação da velocidade e da aceleração. Bom, isso é fácil. Basta calcular a derivada, né? Então, ou posso usar a equação já pré-pronta, né? Mas eu vou calcular aqui a derivada. Então, vejamos. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Vamos ver se eu lembro aqui. É 4. Vai ter um sinal de menos porque a função é cosseno e a derivada do cosseno é seno. Vezes a derivada do que está dentro, que é π. Ou seja, a velocidade é menos 4 vezes π vezes seno de πt. Esqueci aqui, é π sobre 4. Eu tenho a constante de fase, vou arrumar aqui, tá? Mais π sobre 4. Então essa é a função velocidade, menos 4π, seno de πt mais π sobre 4. Se você quiser pode substituir π por 3,14, eu não vou fazer isso aqui, tá? Essa velocidade é dada em metros por segundo. E a aceleração é a derivada da velocidade. Então, vou escrever aqui já direto. É menos ômega quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de π t mais π sobre 4. Se você tem dificuldade de calcular a derivada, você precisa treinar isso, tá? Então não faça assim direto como estou fazendo, faça o cálculo da derivada. Então vamos lá. A aceleração é a frequência angular, só vou recapitular aqui, era π mesmo, né? Vai ficar então menos 4 vezes π elevado ao quadrado vezes o cosseno de πt mais π sobre 4. Essa então é a equação da aceleração. Lembre-se que a velocidade vai estar 90 graus em relação à função da posição, do deslocamento, e a aceleração 180 graus da função posição. Mais 90 graus em relação à velocidade, né? Bom,
A letra C pede para nós determinarmos a velocidade e a aceleração máximas, né? Então é bem tranquilo, se você olhar, vai ser sempre o termo que multiplica a função seno. Velocidade máxima é igual a 4 vezes π. Eu vou colocar isso em metros por segundo, tá? Fazendo aqui na calculadora, 4π vai dar 12,6 aproximadamente metros por segundo. Essa é a máxima velocidade que o nosso sistema vai desenvolver, o bloquinho, tá? Lembre-se sempre que a velocidade máxima será exatamente na posição de equilíbrio também. E a aceleração máxima será igual, o termo que multiplica a função aceleração aqui na frente do cosseno, né? A amplitude de aceleração. E é exatamente 4 vezes π elevado ao quadrado em metros por segundo. Se você quiser substituir o valor de π, vai dar 3,14 ao quadrado vezes 4, 39,4 metros por segundo ao quadrado. Essa então é a aceleração. Bom, o problema ainda pede um último item, que é determinar a posição e a velocidade inicial do bloco. Então como é que eu vou fazer isso? Agora que eu tenho a equação da posição e a equação da velocidade definidas, eu posso simplesmente substituir o tempo por zero. Então vejamos, posição inicial era 4 cosseno de πt mais φ. Então qual será a posição inicial? O φ eu já conheço também, esqueci de colocar, é π sobre 4. Então qual será a posição inicial? É x0 que eu obtenho substituindo o tempo por zero. Então vai ser 4 cosseno, esse primeiro termo, π vezes t, vai virar zero, vai sobrar só o último termo, π sobre 4. Π sobre 4 equivale a 45 graus. Então x0 é igual a 4 vezes o cosseno de 45, é conhecido, vale raiz de 2 sobre 2, e isso vale 2 raiz de 2 metros. Aproximadamente 2,8, né? Conferir aqui, 2 raiz de 2. Isso aí, 2,82 aproximadamente metros. A velocidade eu faço a mesma coisa. Velocidade inicial. Então veja que ele está à direita da posição de equilíbrio, por isso a posição deu positivo, 2,82. E veja que a posição inicial foi menor do que a amplitude de movimento. A amplitude de movimento é 4. Então ele está lá em 2,82, mas ele ainda pode ir até 4, tá? Então essa posição inicial não é a velocidade inicial. Desculpa, não é a amplitude. Isso porque ele deve ter uma velocidade inicial diferente de zero, como nós vamos ver. Então a velocidade em função do tempo é menos 4 vezes π. Agora nós vamos descobrir se ele está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. 4π vezes o seno de π vezes t mais, ficou horrível aqui, π vezes t mais π sobre 4. Só vou arrumar aqui o parênteses. Então, quanto vai ficar isso? Vai ficar menos 4π vezes o seno de π sobre 4. Então essa é a velocidade inicial e ela vale, o seno de π sobre 4 é também raiz de 2 sobre 2, né? Lembre-se que o cosseno e o seno de 45 graus têm o mesmo valor. Então vai ficar menos 4π vezes raiz de 2 sobre 2
metros. Ou arrumando, menos 2 raiz de 2 vezes π metros. Só por curiosidade, vamos fazer aqui. 2 raiz de 2 vezes π. Isso dá 8,88 metros por segundo. Opa, eu errei a unidade aqui, metros por segundo. Okay? Então essa é a velocidade inicial. É negativa, significa que ele está retornando à posição de equilíbrio. Tá? Então ele estava em 2,2. Ele está indo para a esquerda, vai até menos 4, voltar até 2,2, ir até 4 e ficar oscilando para a esquerda e para a direita indefinidamente. Tá bem? Bom, então vamos para o nosso último problema. É um problema de oscilação do oscilador harmônico simples também, e o enunciado diz o seguinte: um bloco de 200 gramas está conectado a uma mola de constante elástica 5 Newton por metro. O bloco pode deslizar livremente sobre uma superfície horizontal, significa sem atrito. No instante inicial, o bloco é deslocado 5 centímetros de sua posição de equilíbrio e abandonado do repouso. Letra A, encontre o período de oscilação do movimento. Então vamos lá, vamos trabalhar com o problema. Ele pede inicialmente o período de oscilação, tá? Eu poderia encontrar ele diretamente, mas eu vou trabalhar aqui com a frequência angular porque eu vou precisar dela mais adiante, tá? Então veja que eu tenho um sistema onde eu tenho um bloquinho posicionado nessa posição, no instante inicial, nessa posição, e ele está indo no repouso. Então o que vai acontecer? A mola vai puxar ele para a posição de equilíbrio, ele passa por inércia até uma outra posição, que a gente já vai discutir qual é, e retorna e fica oscilando indefinidamente. Então vamos lá, como é que eu obtenho a frequência angular? Então lembre-se que independente das condições iniciais, a frequência angular é sempre a frequência natural, né? Que ela é dada por ômega igual a raiz quadrada de K sobre a massa. Então vejamos, a ômega será igual a raiz de constante elástica, 5, dividido pela massa, 200 gramas. Então, eu vou colocar 0,2 ou 0,200. Vou colocar os algarismos significativos aqui para ficar mais preciso. Então, isso vai dar 5 sobre 0,2, que é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a frequência angular vale 5 radianos por segundo, ok? 5 radianos por segundo. Mas não é a frequência angular que ele pede, é o período. Então, lembre-se que o período será 2π sobre ômega. Então, 2π sobre ômega, 2π dividido por ômega é igual a aproximadamente 1,26 segundos. Então, o tempo de uma oscilação completa, de o bloquinho sair da posição inicial, onde ele está agora, executar, caminhar até a outra posição e voltar, será 1,26 segundos. Né? O tempo de uma oscilação completa, ir até o final, retornar à sua posição inicial. Vamos ver o que pede a letra B. Encontre a função que expressa o deslocamento e a velocidade do bloco. Vamos trabalhar, então, inicialmente com a posição. Então, veja, podemos trabalhar com a posição ou com a velocidade, né? Vamos trabalhar com a velocidade, que é mais fácil. Então, eu tenho velocidade em função do tempo será igual a menos menos ômega vezes A vezes seno. Essa é a equação geral, eu tenho que descobrir quanto vale os parâmetros, né? Lembrando que o parâmetro φ eu já descobri. Agora eu sei que a velocidade do tempo igual a zero vale zero, então isso aqui é zero, igual a menos ômega A seno de φ. Eu já havia feito esse cálculo anteriormente, né? Mas agora, então,
eu tenho que concluir novamente que o φ será zero, né? Porque se a amplitude for zero, que é a única coisa que é diferente de zero aqui, que é a única coisa que pode mudar, o parâmetro A e o parâmetro φ, a amplitude sendo zero não haveria movimento, então o φ deve ser zero. Então o φ é igual a zero. Já descobrimos um parâmetro, agora podemos estudar a posição. Então vejamos, posição em função do tempo é igual a cosseno, A vezes o cosseno de ômega t mais... ômega t mais φ, né? Só que o φ eu já sei que é zero, então vai ficar só cosseno de ômega t. Agora eu sei que a posição inicial vale 5 centímetros, ou 0,05, quando o tempo for zero. Então vai ser A cosseno de zero. Ou seja, cosseno de zero vale 1, né? Cosseno de zero é igual a 1. Então eu tenho que A, que é a amplitude, vale 5 centímetros ou 0,05 metros. Com isso eu descrevo quanto vale a posição. Agora eu posso escrever, ó, a posição em função do tempo, ou seja, a função posição para qualquer instante de tempo é igual a 0,05 metros vezes o cosseno da frequência angular, que eu já não lembro mais quanto era, 5 vezes t. Essa é a posição. Agora eu posso ou derivar essa equação, ou simplesmente aplicar a fórmula da velocidade, né? Então eu já sei que a velocidade em função do tempo será menos ômega A seno de ômega t. Como φ é zero, eu nem vou escrever. Então vai ser 5 menos, né? Vezes 0,05 vezes o seno de 5 de 5t. Então isso vai dar 5 vezes 0,05, 0,25, né? Não precisava nem fazer isso na calculadora, mas enfim. Velocidade é menos 0,25 seno de 5t. Vamos ver se eu consigo fechar o quadradinho aqui. Essa então é a equação da velocidade, tá? O problema não pede, mas ele poderia nos solicitar que calculasse a velocidade máxima. A velocidade máxima, lembre-se que eu devo sempre observar qual é o número que está multiplicando aqui a função seno, né? Então seria 0,25 metros, ou 25 centímetros por segundo. A amplitude, que é a máxima posição, são 5 centímetros, né? Visto que ele é abandonado do repouso. Ok? Bom, então eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula falaremos mais sobre o oscilador harmônico simples. Até breve.